Eu fui ministrado por esta palavra um dia, e isso ficou no meu coração. E eu tenho meditado muito nessa palavra que o Espírito Santo quer trazer para vocês hoje, né? O tema dessa palavra, você pode colocar aí para compartilhar na sua célula, assim, procurados por Deus, né? Procurados por Deus. Deus, Ele tem procurado pessoas. Deus, Ele tem procurado 3 classes de pessoas, mais especificadamente. Ele tem procurado os pregadores, na verdade. A pastora Liliane aqui, olha, a pastora Liliane, é isso mesmo, né? Ela é uma pastora já também. Então, ela estava falando aqui sobre aqueles que irão, os semeadores da paz, aqueles que levarão as boas novas de salvação para aquelas famílias que ainda não conhecem o Senhor Jesus, são os pregadores. O livro de Isaías, capítulo 6, o verso 8, 9, ele diz assim: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebereis. Os pregadores é uma classe de pessoas que Deus procura. Os pregadores, aqueles que irão. Quem é pregador aqui? Quem pode dizer: eis-me aqui, Senhor? Só esses? Quem pode dizer assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? O Senhor, Ele tem procurado 3 classes de pessoas. Primeiro, os pregadores. Segundo, os intercessores. Aqueles que estão dispostos a pagar um preço. O livro de Ezequiel diz assim, o 22:30, diz assim: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando a brecha, e estivesse nessa brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. O Senhor, Ele procura 3 classes de pessoa: os pregadores, aqueles que irão levar as boas novas de salvação. Ele procura também os intercessores, aqueles que estão dispostos a pagar um preço por tudo, pela igreja, pela sua família, né? Pelas pessoas, pelo reino, pela obra de Deus. Ele está procurando intercessores. Mas Ele também procura essa classe que nós vamos falar. Não dá para falar das 3 classes hoje, mas outro dia nós podemos falar. Ele está procurando adoradores. Amém, igreja? O Senhor, Ele tem procurado adoradores. Aí esse tema, procurados por Deus, você pode ler lá no livro de João, capítulo 4, no verso 23 e o 24, que diz assim, ó: mas a hora vem, e é agora, é nesses tempos, estamos nos tempos do fim, e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Porque Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor, Ele tem procurado essas 3 classes de pessoas: os pregadores, os intercessores e os adoradores. Nós vamos falar hoje desses, os adoradores, porque nós nascemos para isso. Nós nascemos para adorar. Nós fomos criados para isso. Não tem outro jeito. Por isso que existe o céu e o inferno. É lei. O Senhor, quem é o Criador de todas as coisas, é Deus. Eu costumo ensinar meus filhos, meu filho Caio, Glauco, Sami: nada é de graça desse mundo. Tudo tem um preço. Nós dizemos: Jesus, a minha salvação é de graça para você, mas alguém teve que pagar esse preço. Jesus teve que pagar um alto preço, um preço de sangue. Então eu digo para meus filhos: nada é de graça. Então, até para Deus, nada é de graça. Ele é o Criador. Ele te criou com um propósito, para dar retorno para Ele. O Senhor me criou para viver na sua presença. O Senhor, Ele nos criou para adorar. Nós fomos criados para adorar.
Então, quando você sair do templo, o culto não acabou. O culto só é uma pontinha do nosso estilo de vida que temos, a nossa vida cotidiana, o nosso estilo de vida. Quando você sai por aquela porta no final do culto, o culto não acabou. Aí começa a verdadeira adoração, o seu estilo de vida do céu. Amém, igreja do Senhor Jesus? E nessa passagem, né, que nós lemos aí em João capítulo 4, no verso 23 e 24, nós vemos aí o encontro de Jesus com aquela mulher samaritana, aquela mulher de Samaria. Nós conhecemos bem essa história, né? Jesus era judeu e ela é Samaria. Eles se encontram no poço de Jacó, e ali essa mulher, ela tem uma revelação. Ela tem uma revelação de como ela deve ser adoradora, de quem ela verdadeiramente deve adorar, e aonde ela deve adorar, e como ela deve adorar. Elas têm uma revelação do Senhor ali no encontro com Jesus, né? É uma conversa, muitas vezes parece intrigante, porque naquela época não havia o Espírito Santo, e ali é um contexto parece uma disputa entre um judeu e uma samaritana. Jesus dando revelação para ela, mas ela, que era daquela época antiga, tempo da lei, eles tinham muita religiosidade. Então os judeus diziam que devia ser, o Senhor Deus devia ser adorado em Jerusalém, e os samaritanos diziam que deveria ser adorado em outros lugares. Então havia aquela disputa, aquela religiosidade. Quando aquela mulher tem a revelação de Jesus, aonde ela deveria adorar, como ela deveria adorar, quem ela deveria adorar e quando ela deveria adorar. Amém, igreja? Glória a Deus, pode dar glória a Deus. Então a adoração é um estilo de vida. Então nessa conversa, o Senhor, Ele revela para aquela mulher o local aonde deveriam adorar o Senhor. Aí no verso 20 de João capítulo 4, né, ele diz assim para ela, né, ela fala para Jesus: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E Jesus disse para aquela mulher: mulher, crê em mim, que a hora vem, e que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. O Senhor está dando uma revelação para aquela mulher. Precisamos aprender isso. Aonde devemos adorar? Jesus estava dizendo para aquela mulher que o local aonde se deve adorar, em qualquer local, não é em Jerusalém, não é em Samaria, não é no templo, não é ali da Assembleia, no templo da Assembleia, ou no templo da Paz, ou no templo da Universal, ou no templo da Adventista. É em todo lugar. Em todo lugar, andando, caminhando, sentado, em casa, no trabalho, na igreja, em todo lugar, o local. E ele diz também para ela, ele revela para ela quando se deve adorar. Em todo o tempo. O Salmo 146, o verso 2, Davi, que naquela época ainda não havia o Espírito Santo, mas ele já tinha a revelação do Espírito Santo bem antes de Jesus vir, morrer na cruz e deixar o Consolador conosco. E ele diz assim lá no Salmo: louvarei ao Senhor durante toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo, enquanto eu viver. Então quando é que nós devemos adorar o Senhor? Em todo tempo. É atitude voluntária, né? De todo o coração. E Jesus, ele revela, ele vai revelando, ele explica para aquela mulher. Ela tem uma revelação, ela sai dali transformada, e verdadeiramente ela é alcançada pelo Espírito Santo, pela salvação. E Jesus diz assim: e qual a forma que devemos adorar?
ele explica para aquela mulher, no verso 24, ele diz assim, ó. No verso 24 ele diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A forma de adorar. Como adorar? Em espírito e em verdade. Nós vamos entender isso. A adoração, essa palavra adoração, ela é uma palavra grega, do grego que é... Eu não sou muito bom de grego, tá? Eu sei muito, é o paraenseis. Esse eu sei. Mas é do grego prosquínio. Prosquínio, que tem, já está dizendo, tem a ver prosquínio, prostrar. Né? Essa palavra adoração, ela é do grego prosquínio, que significa prostrar-se. Então a adoração, igreja, ela não é música. Ela não é música, adoração. Às vezes você vem para o templo e vê assim, vamos para a casa do Senhor adorar. Aí você espera que a banda suba, né, os instrumentos, os cantores, assim, agora eu estou adorando. Não, a adoração, ela não é música propriamente dita. A música, se ela pode se tornar adoração. A palavra adoração é prosquínio, do grego, que significa prostrar-se. Se você está aqui adorando, se os músicos estão aqui verdadeiramente cantando e tocando com o coração prosquínio, prostrado, certo? Quebrantado, com sinceridade, aí essa música aqui, ela está sendo adoração. Mas a música propriamente dita, ela não é a adoração. Ela pode se tornar adoração. Nem toda música é adoração. Prosquínio, do grego, prostrar-se, quebrantar-se, né? Quebrantar-se, reverenciar. A palavra de Deus fala de adorar, é reverenciar. Reverenciar é reconhecer quem é Deus na sua vida. Se você não reconhece quem é Deus na sua vida, você não reverencia, você não se dobra, você não se quebra, você não perdoa, você vai de qualquer jeito, né? Reverenciar, proscrínio, prostrar, é reverenciar, é tocar, intimidade. Isso fala de intimidade com Deus, né? Fala de relacionamento com aquela pessoa que você... Se você está verdadeiramente adorando, né? Você está tocando, você toca nele em espírito e em verdade. Proscrínio fala de depender do Senhor, fala de depender dele, de se submeter ao senhorio de quem você está adorando, desejar essa pessoa, declarar o quanto ele é importante na sua vida. Deus, ele tem procurado adoradores. Quem sabe um dia eu vim falar, Deus tem procurado pregadores, intercessores, mas hoje Deus tem procurado adoradores. Quem é adorador aqui? Então dê uma grande salva de palmas ao Senhor e dê glória a Deus aí. O Senhor procura verdadeiros adoradores. E Deus, ele ensina. Existem várias formas de adoração, atos de adoração. Adoração é uma ação, não é uma música, não é um templo, né? É uma ação, um estilo de vida, a adoração. E existem formas, várias formas de adorar, vários atos, ações de adoração. Eu quero falar pelo menos de 4 aqui para a igreja, né? Para nós levarmos para o travesseiro e pensar como está a nossa vida. Se eu verdadeiramente adoro esse Deus, não somente vou na igreja ouvir os louvores, ouvir a música, a harmonia dos instrumentos, mas se verdadeiramente eu adoro a Deus. E a primeira forma de adoração que eu queria falar com os filhos de Deus, meus irmãos em Cristo, as finanças. As finanças é uma forma de adoração. O livro de Provérbios capítulo 3, o verso 9, muito conhecido, que a gente ministra nas ofertas, ele diz assim, ó: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos, né?
A primeira forma de adoração, as finanças, as suas ofertas, os seus dízimos, as suas esmolas, as suas contribuições para o templo, né? Lá na Cidade Nova, o povo é arrojado, e vocês são descendência lá da Cidade Nova, vocês saíram de lá, né? São poderosos lá na Cidade Nova. Quando eu coloco um projeto, bora construir, rapaz, tem goteiro, bora construir esse telhado, todo mundo, construímos o telhado lá com o pastor Josias, construímos o piso lá com o pastor Josias, bora mudar esse piso, bora, porcelanato, logo nós vamos ver aqui, tudo brilhoso, né? Eu já vejo essa rua, essa avenida aqui é muito bonita, ela é larga, eu venho só por ela, né? Quando asfaltar essa avenida aqui, você vai ver a maravilha. Essa igreja, ela é estratégica, o Senhor lhe providenciou ela numa esquina estratégica. Eu vou asfaltar essa aí e essa aqui. Eu vi homens de Deus da política conversando sobre isso aqui, glória a Deus, amém. Vou asfaltar isso aqui, vai ficar poderoso, aleluia. Mas quando eu lanço um projeto lá na Cidade Nova, todo mundo abraça, vamos construir o piso, e todo mundo, vamos lá, então, construindo aquilo, tudo lindo lá na Cidade Nova. Vocês já viram lá, né? Se pessoal, bora trocar esse telhado, pastor José foi, eu recebi esse legado do pastor Josias, né? Pessoal, o pastor Josias, ele falava e a gente fazia, bora construir esse telhado, bora. Trocamos o telhado da nossa igreja, tudo novo lá em cima. Aí eu viciei. Pessoal, bora colocar um muro e uma grade aí na frente de proteção para inibir o pessoal que não tem Jesus, o inimigo das nossas almas. Bora. Abraçamos, fizemos também lá. Aí fizemos lá o estacionamento. Rapaz, o pessoal é arrojado lá na Cidade Nova. E vocês são o povo da Cidade Nova, amém? Aleluia, glória a Deus. Então, as suas ofertas, os seus dízimos, as suas esmolas, as suas contribuições, elas são adoração ao Senhor. Você pode dizer assim, as pessoas já vêm falar de dinheiro. Na hora da oferta, se você pode pensar assim, as pessoas já vêm falar, já vêm pedir dinheiro, já vêm pedir contribuição para a igreja. Quando você oferta, né? Quando você adora com as suas finanças, se é adoração, isso não pode causar mal-estar na sua vida, no seu coração, não. Não pode. Quando você vai ofertar, você não pode se sentir mal. A adoração, ela é um estilo de vida, amém, igreja? É com toda a forma, com toda a nossa vida, com tudo que há em nós. A adoração com as finanças, com os bens materiais, ela existe desde o princípio. Quando Deus criou lá o homem lá no paraíso, Adão e Eva, Abel e Caim foram, como é que diz lá a Bíblia? Eles adoraram ao Senhor com as ofertas. Eles foram adorar o Senhor com as ofertas. Deus rejeitou um e aceitou outro. Por quê? Porque um não estava adorando. Deus, ele não está preocupado com a sua quantidade, não. Ele está preocupado com o seu coração. Ele está preocupado com a sua adoração. O Senhor, antes dele receber as suas ofertas, antes do Senhor Deus receber a oferta, ele recebe primeiramente, recebe ou rejeita o adorador. Ele recebe ou rejeita primeiramente o adorador. Se ele aceitar o adorador, aquela oferta, ela vai ser bênção, ela vai subir as narinas de Deus como cheiro suave, vai entrar o coração de Deus, aí você será abençoado. Do contrário, se o Senhor rejeitar o adorador, as suas ofertas é uma semente lançada, plantada no meio de pedregulhos, não brotará. O Senhor, ele tem procurado adoradores. Então, uma forma de adorar o Senhor, as finanças. Quando as suas finanças, quando você sente um mal-estar em ofertar para a casa do Senhor, você sente um mal-estar em contribuir, em dar esmola na rua, você sente um mal-estar, meu amigo, perdão pelo que eu vou dizer,
a grande probabilidade de você estar adorando a Mamon, o outro Deus. A palavra de Deus, ela fala, lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por que Deus é o único Deus que ele faz comparação, que pode tomar o lugar dele? Os seus bens materiais. Nossos bens materiais, as nossas finanças, isso pode tomar o lugar de Deus. Então, as finanças, elas são também adoração ao Senhor. Nós podemos adorar o Senhor com as nossas finanças, amém? Não podemos sentir mal-estar em ofertar na casa do Senhor, porque quando você está na presença de Deus de joelho, louvando, adorando, você sente prazer ou sente mal-estar? Sentimos prazer. Então, quando você adora com as finanças, você tem que sentir prazer, você tem que sentir alegria, né? Amém, igreja? Primeira forma. Segunda forma de adorar ao Senhor: o trabalho, o serviço. Tem gente que pensa que adorar o Senhor é só o serviço na igreja. Não, a adoração é em espírito e em verdade. A forma de adorar é com toda a minha vida, com todo o meu ser, com tudo que sou, com tudo que tenho, com tudo que eu faço, com os meus dons, com os meus talentos, com tudo. Então, a outra forma de adorar o Senhor: o trabalho, o serviço, fazer o seu melhor. O livro de Colossenses, capítulo 3, o verso 23, ele diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Trabalhar com amor é adorar o Senhor. Você acha que você tem que ser honesto, fiel, íntegro só com o pastor? Só com o seu discipulador? Só com o seu líder de célula? Não, você tem que ser íntegro com o seu patrão. Você tem que ser honesto com o seu patrão. Você tem que pensar que quando você está prestando serviço da sua profissão, você está adorando ao Senhor. Porque nós fomos criados para adorar. Então tudo em nós tem que adorar o Senhor. O Senhor lhe se agrada, por isso que Ele vai prosperar a sua vida com o seu trabalho. O crente que trabalha direito, que trabalha com amor, ele serve a Deus integralmente. Amém, igreja do Senhor Jesus? Imagine se não houvesse os profissionais. Imagine se não houvesse os pedreiros. Como que iriam construir as cidades e as suas casas? Imagine se não houvesse médicos. Quem iria cuidar da nossa saúde? Se não houvesse a indústria, meu Deus, a indústria que produz. Aponte para qualquer coisa seu aí, qualquer coisa, sua Bíblia, a indústria que produz. Sua bolsa, a indústria que produz. Sua roupa, a indústria que produz. Seu sapato, a indústria que produz. A indústria, ela produz bens víveres, outros bens viveres para a humanidade, para o ser humano. Então, outra forma de adorar o Senhor, com o trabalho, o serviço. Isso é adorar o Senhor. Uma terceira forma de adorar o Senhor: declarando com palavras. Eu estou correndo porque eu estou em treinamento. Nós estamos lá na Cidade Nova em experimento para os cultos de setembro. Nós vamos tirar o nosso culto da manhã, vai para tarde. O Tadel vai sair da terça, vai para tarde, para ir dos dois cultos. Um culto 4:30 da tarde, depois vem o Tadel de meia hora. Aí tem outro culto 7:30 da noite. Então nós temos que cumprir horário, 1h30 para ter um intervalo para ir para o Tadel. Depois tem outro intervalo para ir para outro culto. Nós estamos em experimento lá, amém? Então o Senhor, Ele procura adoradores. E as formas de adorar o Senhor: as finanças, o trabalho. E uma terceira maneira de adorar o Senhor: declarar com palavras, no seu dia a dia, na igreja.
através das nossas palavras. O Salmo 103, o verso 1, o salmista, olha o que ele dizia. Ele falava do ser dele, ele falava da pessoa dele, o ser humano, o ser, corpo, alma, espírito, né? O ser interior. Ele dizia assim, ó: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Meu Deus, isso é poderoso. Adorar o Senhor com as palavras, declarar as boas palavras, boas falas, né? Nós precisamos do livro de Provérbios também, capítulo 18, verso 21, é muito conhecido, mas muitas vezes nós não aplicamos, principalmente no trânsito. Quem é motorista aí? E diz assim, livro de Provérbios 18, 21: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Não é verdade? Adorar o Senhor com declarações, com palavras, falar coisas boas, não ser instrumento de maldição. Meu Deus do céu, se você só dá aquilo que você tem, se você só fala coisa ruim, se você só reclama, se você só maldiz, se você só fala dos outros, só olha o defeito dos outros e fala, vê tudo defeito na igreja, vê defeito no pastor, vê defeito no seu discipulador, vê defeito na maneira do discipulado, vê defeito em tudo, é um chaladeiro, é um nenenê, é uma meninice só, a grande probabilidade de você ser um instrumento de maldição. Bia, o livro de Marcos, capítulo 12, Mateus, capítulo 12, o verso 34, Jesus, ele fala com os fariseus lá da época. Ele diz: vocês não têm nada no coração de vocês, como é que vocês vão dar coisas boas se vocês não têm nada? E ele fala: raça de víboras. Ele chama de serpente, de víboras. Víbora é uma coisa ruim. A víbora, a natureza dela é fazer mal, é picar, é fazer o mal. De raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso que fala a boca. Adorar o Senhor com as palavras, precisamos ter cuidado com isso. Precisamos ter cuidado de não ser instrumento de maldição. Então, não seja reclamão, pelo amor de Deus. Não seja maldizente, como o rei Davi fala, né? Meu Deus, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Não seja maldizente, não fale mal das pessoas, fale bem. Se você não tem coisas boas para falar das pessoas, não fale dela. Aprenda a conversar os assuntos. Claro que nós temos que ter assuntos, você tem que conversar, mas com a pessoa certa, com o seu pastor, com o seu líder. Quando você vai falar de uma situação, de uma pessoa, você tem que estar com a intenção no coração de quê? De resolver o assunto, né? Mas se você não tem intenção de resolver, vai lá na Cidade Nova, tem uma costureira boa, ela costura os seus lábios, tá bom? Mas podemos falar sim no assunto qualquer, com a pessoa certa, na hora certa, no local certo, sabia? E com a intenção certa de resolver, de edificar, de ajudar, de salvar aquela pessoa. Amém, igreja do Senhor Jesus? Uma quarta e última forma de adorar o Senhor. O Senhor tem procurado adoradores na terra. Obediência. Eita Deus do céu. Obedecer é melhor que sacrificar. Sabe por que o mundo está nesse caos? Sabe por que o mundo está nesse caos? Por causa da desobediência. Conhecemos a história de Lúcifer. Lúcifer, um anjo precioso de Deus, né? Era o braço direito do Senhor dos céus.
Mas ele desobedeceu, ele deixou o orgulho entrar no seu coração e ele desobedeceu. E aí, o mundo que sofreu as consequências. E nós sofremos por isso, esse caos, por causa da desobediência. O livro de João, capítulo 14, verso 15, ele diz assim: o Senhor: se verdadeiramente me amais, guardareis os meus mandamentos. A obediência é uma forma muito importante para adorar o Senhor. E falamos de obediência, quando Deus fala, é obediência completa. Não é obedecer só na igreja, não. Muitos crentes obedecem na igreja, porque é fácil. Ali estamos num ambiente espiritual. E ali nós obedecemos o pastor, obedecemos a liturgia de culto, obedecemos as coisas, o clero religioso. Mas quando nós saímos daqui, diante dessas paredes, entre as quatro paredes abençoadas, né? Como é que está o nosso coração? A palavra de Deus fala em Provérbios, capítulo 4, o verso 23, que precisamos guardar o nosso coração. E diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas da vida. Precisamos aprender a guardar o coração, segundo a palavra de Deus, obedecendo os mandamentos do Senhor. Obediência completa. Não é um pouco de obediência. Não é obedecer só na igreja e lá em casa não. Não é obedecer só na igreja e lá no trabalho não obedecer o patrão. Não obedecer lá na célula o seu líder de célula. Precisamos aprender essas coisas, porque nós vamos morar no céu. Aquele que conhece o seu Deus, ele obedece. Aquele que conhece verdadeiramente Deus, ele obedece o pastor, ele obedece o discipulador, ele obedece o líder de célula, ele obedece o patrão, ele obedece o pai, obedece a mãe, obedece o esposo, obedece a esposa. Obediência. A obediência, ela deve estar em todos os níveis da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Precisa haver ordem e decência, precisa haver obediência. Quem conhece o seu Deus obedece. Ali no livro de Atos, capítulo 5, o verso 29, quando os apóstolos saíram da prisão, eles foram presos porque eles estavam pregando o evangelho. E aí eles saíram da prisão. Quando eles saíram, a primeira coisa que eles foram fazer foi o quê? Pregar o evangelho. Aí pegaram eles de novo e levaram diante do sinédrio para o rei Agripa. E o rei Agripa disse: vocês já não foram admoestados para não fazer isso? E o que eles disseram em Atos capítulo 5, verso 29? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu me arrepiei com isso. Me arrepio com isso. Tamanha obediência ao Senhor que nós precisamos aprender como igreja, como crentes que já somos maduros no Espírito Santo. Aqueles homens foi no início do Espírito Santo. Eles ainda não tinham experiência, o Espírito Santo tinha surgido, né? As experiências dele com o Espírito eram mínimas, era o começo. Nós já tivemos muitas experiências, tanto nas nossas vidas quanto na vida das pessoas. Os autores, os pastores, os homens, os grandes homens de Deus da humanidade. Mas eles disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A vida com Cristo, ela é uma vida de sacrifício. Precisamos sacrificar para agradar o Senhor. Precisamos sacrificar para adorar o Senhor. Precisamos obedecer, precisamos ser honestos, ser íntegro, ter integridade nos negócios. Você que é empresário, trate os negócios dentro da lei, pague seus impostos, você vai ser abençoado. Experimente fazer isso. Procure um contador de respeito. Glória a Deus, é sério.
Eu já tive crente que veio lá comigo, empresário crente que veio lá comigo, pastor, o fisco quer comer a minha carne, não sei o que e tal, que é o imposto de renda, né? O governo, a Receita Federal, a Fazenda Nacional. Então, eu preciso fazer. Meu filho, eu não faço isso não, meu filho. Não faço isso não. Eu tenho cliente que ele me paga uma quantia baixa, né? Tipo R$700 por mês. Eu tenho vários clientes, né? Paga 700 por mês. Aí no contrato eu disse para ele, é para manter a tua empresa em dia. Tu está em dia, eu vou estar mantendo. Você pode emitir nota fiscal. Eu vou estar calculando o teu tributo do Simples Nacional todo mês. Tá? Tu vai estar em dia, tu vai poder funcionar. Tá bom. Aí depois ele quer que eu faça um balanço para ele. Isso não está no nosso contrato, meu filho. E aí ele quer que eu faça um balanço de 500 mil. Eu digo, como, cara, se tu informa só uma mixaria e agora tu precisa fazer um empréstimo, tu quer que eu faça um balanço de 500 mil? Não tem como. Certo? Eu não faço isso não, meu filho. O dinheiro que você me paga não é para isso, para me fazer essas coisas, balanço. E o que tu me paga é para me ser honesto. Entendeu? Sejamos honestos, sejamos íntegros, integridade nos negócios, ser um bom pai, obedecer a palavra, como eu já falei. Vamos ficando de pé, cadê o grupo de louvor? Vamos, já estamos terminando o tempo, estamos terminando. Precisamos sacrificar para adorar o Senhor. Precisamos sacrificar para agradar o Senhor. Precisamos aprender que a adoração é com todo o meu ser, em espírito e em verdade, é com a sua própria vida. Adorar o Senhor na igreja, adorar o Senhor no trabalho, adorar o Senhor na sua casa, né? Quando o culto terminar, aí começa a verdadeira adoração. Amém, igreja? A sua vida, o seu estilo de vida, ele deve ser para adorar a esse Deus. Vamos adorar o Senhor?